Fala pessoal, tudo bem? Super boa tarde, prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Meu nome é Pedro Valério, sou diretor executivo do Instituto Caldeira e a gente tem hoje mais um Caldeira Sessions, um evento super importante para a comunidade do Caldeira e hoje discutindo uma pauta e entendendo um pouco mais sobre um sistema que só cresce no Brasil e no mundo, né? A gente vai receber duas pessoas super interessantes que vão conversar conosco, o Tavares, presidente do Sicredi, né, do Banco Cooperativo Sicredi, e o Almada, diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicob. Logo, logo vamos apresentá-los. Eu estava explicando que quando a gente recebe gente importante dentro do estúdio, a gente aproveita para fazer alguns recados e aproveitar justamente esse momento de troca aí com a comunidade. Primeiro, alguns lembretes tradicionais que o pessoal do estúdio sempre faz questão de trazer, que é: fixem a tela e selecionem ali na opção à direita, do canto direito superior da tela, fixem sobre fixar tela no Estúdio Caldeira, no Caldeira Sessions, desculpa, que com isso vocês têm a melhor dinâmica para assistir aqui o evento. Coloquem no mute e eu lembro a todos que o evento está sendo gravado, porque justamente, cada vez mais a comunidade crescendo, a gente tem aí distribuído esses conteúdos e esses insights para toda a base de empresas e parceiros vinculados ao Caldeira. Eu queria, antes de passar a palavra para o Marciano, nosso presidente do Conselho, que vai dar as boas-vindas, trazer alguns lembretes importantes com relação ao calendário do Instituto. E eu peço até que o pessoal do estúdio não me deixe falar aqui 1h30, que é o tempo dos Sessions, porque são muitas notícias positivas. O Caldeira, como acho que todos têm observado, tem feito um esforço herculeano para não só superar a pandemia e todos os desafios que 2020 e 2021 nos reservaram, mas para fortalecer justamente a transmissão de bons conteúdos e fomentar a conexão de diferentes pessoas aí apaixonadas por inovação e pela nova economia. Em primeiro lugar, eu queria muito fazer aqui uma menção, e aí vai ter um QR Code na tela agora, que é o lançamento da primeira missão internacional do Instituto Caldeira, há tanto tempo aguardada, né, e postergada aí pela pandemia, mas que a gente tem reservado, então, para o ano que vem. Ano que vem a gente vai lançar uma série de missões internacionais, a gente vai para o Vale do Silício, Israel e outros ecossistemas importantes, para criar justamente benchmarkings e nos aproximarmos de todos esses hubs, mas principalmente para fomentar esse conteúdo que é tão apaixonante, que é a inovação. Então, a primeira delas é uma missão para o Vale do Silício. A gente vai ter a parceria aqui junto com o Instituto Hélice, com a Aliança Empresarial para o Norte. Então, a gente vai ter uma turma restrita ainda para 25 pessoas, onde os fundadores e membros do Instituto Caldeira têm o privilégio, aí, a prioridade nas inscrições. A gente está limitando uma pessoa até 2 pessoas por empresa, porque o volume e a demanda já está sendo muito grande. Tá? A primeira missão, então, é para o Vale do Silício, acontece no dia 28 de março do ano que vem, e vai ser uma oportunidade muito bacana para justamente conhecer um pouco mais desse ecossistema e entender alguns dos parâmetros aí mais contemporâneos em termos de transformação digital, liderança digital e assim por diante. Bom, em segundo, quem quiser, obviamente, dá o PIN aí no QR Code, tem uma landing page que a gente daí está filtrando para poder fazer contato e promover essa iniciativa. Segundo, eu acho que vale a menção, uma notícia muito legal para todo o ecossistema do Rio Grande do Sul, e em especial para Porto Alegre, que é a confirmação do South Summit de 2022, vindo a Porto Alegre, né? Um dos principais eventos de inovação da Europa e do mundo, né? Vindo no final do mês de março do ano que vem, né? Então, dia 26, inclusive comemorando os 250 anos de Porto Alegre, e a gente não poderia deixar passar em branco essa data, porque para a gente coroa exatamente esse momento super pujante que a gente está vivendo enquanto amadurecimento do ecossistema de inovação,
O Caldeira aqui é mais um agente que promove essa pauta, mas a gente está muito entusiasmado e a gente queria fazer essa menção aqui, parabenizando a comitiva que foi para lá. Hoje mesmo estivemos aqui com o prefeito Melo, já discutindo algumas possibilidades de como que podemos contribuir no fomento e na aproximação de parceiros para esse projeto. Bom, a gente está na fase final do RS Tech, que é uma pesquisa que a gente está fazendo em parceria com a Distrito, justamente fazendo uma fotografia aí da nova economia no Estado. Então, a gente tem um mapa das startups, fundos de investimento, hubs e outros agentes vinculados ao projeto. Queria, inclusive, agradecer ao Sicredi, que é um dos parceiros patrocinadores dessa iniciativa, e a Distrito, que está fazendo a mineração de dados. A gente já tem mais de 1.000 startups mapeadas, e convidar todos aqueles que, de alguma maneira, puderem indicar nomes que talvez não tenham aparecido nesse mapa, que nos mande para que a gente possa contemplar. Vou fazer a menção aqui também para o Sebrae. O Godoy, eu sei que está aqui, eu acho que eu falo sempre do Sebrae e do Godoy, né, mas é importante, porque o Sebrae tem sido um parceiro muito importante nessas iniciativas aqui do Caldeira. Bom, rapidamente, para que eu não tome um puxão de orelha da equipe, a gente está com uma agenda muito robusta de eventos e atividades aqui no Caldeira, né? A gente, por muito tempo, foi lembrado pelo nosso hardware, né? A nossa área de 22 mil metros quadrados, mas como foi muito bem clamado e solicitado pelo Conselho e pelos fundadores, o que importa é o software, né? O Marciano, acho que de cada 3 palavras que a gente conversa nas reuniões de Conselho, 2 é comunidade. E comunidade se faz através de muitos eventos, muitas atividades. E eu queria só fazer uma menção. Amanhã, como de costume, todas as quintas-feiras, às 11 horas, a gente tem pitches de startups aqui. Sempre, todas as quintas, 3 startups são convidadas para vir presencialmente aqui ao Caldeira. Amanhã a gente vai receber Lanceiros, Smart Judice e Rocket Chat, né? A Rocket Chat, que inclusive é a nossa plataforma de comunicação com os membros residentes aqui do Instituto. Então, todo mundo está convidado para poder participar e interagir aqui dentro das atividades. Dia 19, a gente recebe um Caldeira Meetup, que é um encontro que basicamente conecta grandes empresas e startups. Então, a gente tem casualmente Sicredi, Panvel e Rocket Chat, fazendo uma interação aqui na arquibancada. Dia 21, a gente tem mais uma edição do Go Global, com o Rob Lee e o nosso embaixador, o Ricardo Jeromel, que faz um bate-papo hoje com os principais fundos de VC, né, espalhados pelo mundo, tentando entender para onde que eles estão olhando. Então, a ideia do Go Global é aproximar a comunidade gaúcha com o ecossistema global. Dia 23, super importante, a gente vai realizar um hackathon para as famílias dos membros das empresas aqui do Instituto. A gente está convidando famílias associadas aqui às empresas do Caldeira, vão vir fazer um hackathon junto com seus filhos, e tem uma ambição aqui muito nobre. Um dos maiores problemas que a pandemia trouxe para a nossa sociedade foi a questão da evasão escolar, né? Então, a gente está trazendo, dentro de uma metodologia de programação, o desafio vai ser criar um aplicativo que apoie ao retorno escolar. Então, é uma maneira da gente disseminar a cultura de inovação, um olhar sobre programação e atacar um dos problemas mais graves que a nossa sociedade certamente vai enfrentar nos próximos anos. Por fim, dia 27, a gente tem um workshop sobre incentivos fiscais e financeiros para a promoção da inovação. Então, a gente está trazendo uma série de membros aqui do Caldeira para falar sobre lei do bem e uma série de outras frentes que, por vezes, é muito pouco discutida, e há uma oportunidade real aí de alocar recursos importantes dentro dessas iniciativas. Bom, poderia ficar falando aqui muito tempo, explicando e contando um monte de coisa legal que o Caldeira está fazendo. O meu convite é, se vocês não estão recebendo ainda as comunicações, nos avisem, acionem a nossa equipe, mandem por e-mail, WhatsApp, pombo correio, não importa, mas o mais importante é que vocês estejam recebendo. O Caldeira está num momento super interessante, com uma série de atividades, e a gente quer ver todo esse ambiente aqui
fomentando boas discussões e boas reflexões sobre inovação, transformação digital e a nova economia. Bom, queria de bate-pronto, então, passar a palavra para o Marciano Testa, nosso presidente do Conselho, um dos fundadores aqui em nome do Agibank, para poder dar as boas-vindas aos nossos convidados e, enfim, umas boas-vindas justamente à comunidade que está nos assistindo. Marciano, está contigo. Obrigado, Pedro, pela introdução. Boa tarde aos nossos convidados. Uma alegria imensa ter vocês conosco. A comunidade Caldeira tem aproveitado muito esses eventos, né, para disseminar conhecimento distinto, tecnologia, inovação. E também aqui agradeço a presença do Cláudio Coutinho, que está aqui como um painelista também, presidente do Banrisul, que deve endereçar alguma pergunta aqui para os nossos convidados. Eu começo aqui, então, apresentando os nossos convidados, o Marco Aurélio Almada, também mais conhecido como Almada, é graduado, né, em Administração de Empresas, possui MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC, cursou Gestão Estratégica na Universidade Batista de Oklahoma, nos Estados Unidos, também fez um projeto, né, avançado na Sociedade Alemã de Cooperação Internacional, 37 anos de profissão no sistema financeiro. Em 98 ingressou no Bancob, né, como assessor da presidência. Em 2002 tornou-se superintendente geral do Sicob, da Confederação, um cargo que exerceu até 2008, e hoje é o presidente executivo do Bancob, assim como acumula também a vice-presidência, né, da Confederação Internacional e a presidência da Federação. Então, bem-vindo, Almada. Também está conosco hoje o José Tavares, José Francisco Tavares, né, nosso fundador, parceiro do Instituto Caldeira, desde o início, foi um grande entusiasta aí dessa iniciativa, também formado na Universidade de INSEAD, né, em Cambridge, também fez um pós aqui na UMBA em Chicago, né, na Bethel School, especialista em finanças, né, pela Universidade do Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira na Varig, né, faz muito tempo, né, Tavares, e também passou como executivo da Petrobras. Em 98, veja que coincidência, mesma data do Almada, ingressou no Sicredi, né, nas áreas de finanças corporativas. Em 2012 assumiu como diretor-geral de planejamento. Em 2013 se tornou diretor e está como presidente, né, do banco desde 2016. Então, uma grande carreira aí. Em 2017 passou a ser, então, o presidente, corrigindo aqui, do Banco Cooperativo Sicredi. Então, é uma alegria imensa ter vocês aqui conosco para falar com a comunidade Caldeira. Nossa comunidade tem gerado um grande impacto, não só na cidade de Porto Alegre, como no estado, né? Quando eu estou no Caldeira, a gente recebe os prefeitos, universidades do interior do Rio Grande do Sul querendo desenvolver os seus ecossistemas de inovação. E eu queria começar aqui, obviamente, deixando a palavra para vocês, uma provocação, né? Começando aqui com o Tavares, que está ali presencialmente, e depois o Almada também fica à vontade para responder essa provocação. Quando eu vejo o sistema cooperativo e faço uma conexão com inovação, eu acredito e me parece que a grande inovação ela está no comportamento, né, na arquitetura de negócio, no modelo que vocês operam, né, porque no fim, com tecnologia, eu acredito que vocês, como todo sistema bancário, é um entusiasta e utiliza muito tecnologia, né? O nosso mercado ele é um mercado consumidor voraz de tecnologia, porque a gente não conseguiria operar sem, mas a grande analogia que eu faço é da tecnologia comportamental, né? Como é que vocês enxergam isso, né? Onde é que está como é que vocês conseguem altos níveis de engajamento, alto nível, né, de percepção de valor, né, do cliente cooperado de vocês? Então, eu queria entender um pouco dessa tecnologia de comportamento que vocês adotam aí no sistema cooperativo. Obrigado, gente.
Legal, vamos lá. Bom, Pedro, obrigado. Marciano, meu amigo, obrigado pelo convite. Feliz de estar contigo aqui, mesmo que à distância. Bom, a pergunta ela é o centro da nossa conversa, o centro do nosso diferencial, né? E eu vinha vindo para cá e pensando o que eu ia falar, e depois eu comecei a pensar o que eu não vou falar para não consumir o tempo todo, né? Então, eu fico feliz que o Almada está dividindo aqui o tempo comigo. Bom, o cooperativismo de crédito, no nosso caso, o cooperativismo financeiro, ele é algo bastante consolidado no mundo todo, né? Hoje são mais de 300 milhões de pessoas que são associadas de alguma cooperativa no mundo. No Brasil, ainda é um movimento crescendo, são 15 milhões de associados, se não me engano, 370 bilhões de ativos, então é um sistema que cresce muito, mas o destaque que eu dou é o destaque para os últimos anos, onde a gente vem sistematicamente crescendo acima do mercado, né? Para vocês terem uma ideia, o mercado financeiro nacional cresceu em 2021, 17%, um ano afetado por pandemia e tal. Nesse mesmo período, o cooperativismo cresceu 31%. Então, a gente cresceu aí quase o dobro, né? E acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque eu entendo que tem tudo a ver com essa casa aqui. O Pedro, quando começou a falar, ele falou, pô, aqui na nossa comunidade, né, no nosso ecossistema, palavras que têm muito a ver com cooperativismo e têm a ver com cooperativismo há mais de 100 anos. Né? Então, por que a gente cresce muito? Vou dar uma panorâmica do que é o Sicredi. Eu não sei se todo mundo conhece o Sicredi, mas hoje nós somos 108 cooperativas, mais de 2.000 agências, que atendem 5 milhões de associados. Em termos de tamanho, 180 e poucos bilhões de ativos, né? E um crescimento também na ordem de 31%, 26% de média nos últimos 5, 6 anos. Né? Eu estou no Sicredi há 22 anos, como CEO desde 2017, então presenciei muitas etapas desse crescimento. Né? E o ponto em comum que tem nisso tudo, né, porque as pessoas perguntam, tá, João, mas o que é o cooperativismo? Como é que vocês conseguem ter 5 milhões de associados? A gente não chama de cliente, a gente chama de associado. Qual é o diferencial desse modelo em relação ao mercado, ao sistema financeiro? Bom, em termos de regulação, de estrutura, as cooperativas são instituições financeiras. Todas têm lá o seu sistema, seu conselho, sua diretoria, são reguladas pelo Banco Central, supervisionadas, auditadas, muito parecido com a base regulatória de um banco. Todas as imposições que existem para um banco, existem também para as cooperativas. O diferencial está no que a cooperativa tem como objetivo atender o seu associado. Então, o objetivo não é o lucro, mas o foco do desenvolvimento econômico do associado. Essa é a grande diferença. Então, cada uma dessas 2.000 agências tem um link muito próximo com a comunidade, funciona como um ecossistema daquela comunidade. Né? E, antigamente, quando a gente falava comunidade, imaginava só em cidades pequenas, mas hoje a gente já está presente em Porto Alegre, São Paulo, muitas cidades. Né? E dentro dessas cidades existem ecossistemas, existem sociedades ou comunidades, onde ali o cooperativismo floresce. Então, imagina que a gente tem todo o portfólio de uma instituição financeira, tradicional, de um banco, mas com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento econômico daquele associado, daquela comunidade. Então, é um modelo econômico bárbaro, é um modelo muito parecido com o do Caldeira, é um ecossistema que é criado em torno daqueles associados. E a gente fez algumas pesquisas com o apoio da PUC, com a FIP também, de que impacto isso causa na economia. Né? A gente vê que onde tem cooperativas de crédito, o PIB é 5,6% maior do que onde não tem. Né? E também há uma geração maior de empregos, há todo um ciclo econômico que é retroalimentado pelas cooperativas naquele ecossistema, naquela comunidade onde estão as cooperativas. Bom, mas o que isso tem a ver com Caldeira, Sections, inovação? Bom, a inovação está no centro de tudo isso, porque sempre o objetivo e o motivo de existir uma cooperativa é para resolver dores, demandas dos associados. E para fazer isso, cada vez mais a gente tem que ser inovador, tem que inventar coisas diferentes, tem que propor novas alternativas, porque a sociedade vem mudando muito. Né? Então, imagina, há 20 anos atrás, quando eu entrei no Sicredi, como é que a gente fazia para conhecer todas as pessoas? Bom, a gente se relacionava com todos os associados, conhecia todo mundo. Hoje isso é impossível.
Então, a gente usa a tecnologia, usa tudo isso que tem de novo, de potente nessa nova economia, para conhecer mais profundamente as necessidades do associado, para conhecer como é que funciona o ciclo de atividade, como é que eu trabalho essas informações todas, para construir coisas que sejam, soluções que sejam mais adequadas àquele público, àquela economia. Então, tudo isso que está vindo de tecnologia, a gente está no meio de uma transformação, a gente está trocando o core bancário, está trocando uma série de tecnologias, exatamente para poder reforçar o nosso modelo cooperativo, né? E é interessante que o pessoal pergunta, pô, João, mas como é que vocês continuam aumentando o número de agências? A gente vai abrir esse ano 200 agências. Que sentido faz isso com esse cenário de inovação? Para nós, a agência tem um cenário completamente diferente da agência tradicional. Não é mais aquela agência de fazer transações, de pagar o boleto, não é simplesmente aquilo, mas a ideia é ser uma solução para aquela comunidade. Então, isso só se viabiliza com alta tecnologia. Então, a gente usa a tecnologia para reduzir os custos, para nos manter próximo do associado e para gerar soluções mais modernas. E aí que a gente se aproximou de ecossistemas como o Caldeira, como as próprias startups. O Sicredi é hoje uma das 100 empresas mais abertas ao ecossistema de startups. Foi aí que a gente começou a se aproximar de uma nova forma de fazer as coisas. Porque aquele jeito tradicional, antigo, aquele era muito demorado, muito caro e não combinava com a necessidade do nosso associado, né? E é interessante que a comunidade, a sociedade, vem se aproximando muito do cooperativismo e exigindo cada vez mais agilidade nossa. Então, eu não podia pensar mais como era antigamente. Sim. Então, para nós, inovação, muito mais do que mudar a tecnologia, mudar o sistema, é pensar diferente. Então, foi quando a gente se aproximou de ecossistemas. O início foi lá no Tecnopuc, onde a gente implantou todo um jeito diferente de trabalhar. Depois, em várias ações, como é o Caldeira, né? E a gente construiu um programa que, na época, se chamava Inovar Juntos, onde a gente sistematizou a nossa aproximação com as startups. Não só para construir soluções, para importar soluções de forma mais rápida, mas para aprender. Como é que esse pessoal decide? Como é que ele é mais ágil, né? Porque, imagina o meu dilema, eu sou o CEO ali do banco e da confederação que tem que entregar essa tecnologia toda. Imagina eu surfar numa governança que tem 5 milhões de donos, né? 108 cooperativas que votam pelas soluções. Imagina se a gente não modernizar essa governança, não pensar um pouco diferente, a gente ia ficar muito para trás em relação ao mercado. Então, não foi só um simples trocar tecnologia, foi oxigenar o jeito como a gente trabalha, as formas de operar para poder responder mais rápido e não ficar preso na governança. Então, é uma experiência sempre muito interessante, porque não tem um dono, um único dono que vai lá e aposta numa startup ou aposta numa solução. Não, nós temos 5 milhões de donos, onde a gente presta conta todo mês de tudo que a gente faz e tem que ser tão ágil quanto uma fintech. Então, a gente só consegue fazer isso aliando alta tecnologia com o propósito, que é o que o Marciano pergunta, né? Pô, como é que a gente faz isso, né? E o que a gente enxerga aqui, e a pandemia talvez tenha acelerado isso, que o que muita gente chamava de transformação digital, na verdade, o que está acontecendo é uma transformação das pessoas, uma transformação social. As pessoas estão muito mais interessadas em influenciar, decidir, construir, participar. Ninguém mais quer ser um cliente. A pessoa quer ser um atuante, quer ser um protagonista. Isso tem tudo a ver com cooperativa, né? Então, a gente só tem que oxigenar, manter oxigenado sempre a nossa comunicação para que as pessoas entendam isso, né? Então, faz todo sentido o cooperativismo se aproximar disso. É isso que as pessoas querem. Elas querem participar, querem construir, querem votar, querem decidir. Esse ano, agora, 2020, a gente faz assembleia com todos esses 5 milhões de associados prestando conta, né? Então, imagina, durante a pandemia, fazer isso presencialmente seria impossível. A gente lançou a Assembleia Digital, onde as pessoas conhecem os números da sua cooperativa, votam, decidem quais são as prioridades do ano que vem. Foi bárbaro, foi um negócio espetacular. A gente vê nas cidades bem pequenas o pessoal se reunindo em torno de uma solução digital e votando, decidindo, conhecendo os negócios. Então, o que a gente vê é que está havendo uma transformação social onde as pessoas querem ser tratadas de forma muito personalizada, a empresa com foco na necessidade dela e fazendo isso de forma viável e sustentável, porque não adianta também fazer coisas que não sejam sustentáveis do ponto de vista financeiro.
O ano passado deu um resultado de um pouco mais de 3 bilhões, devemos fechar mais que isso esse ano, porque tem que ser viável, tem que ser um negócio que contribua para a sustentabilidade do business. Então, de um lado, tem o negócio, mas com foco sempre nas pessoas. Então, Marciano, Pedro, a resposta para a gente seguir crescendo, seguir evoluindo, é usar tudo isso, todo esse ecosistema, toda essa loucura de tecnologia e de avanço, para simplificar o nosso processo para entregar verdadeiras cooperativas todo dia. Um negócio que faça sentido para o empresário, para o pequeno empresário, para o produtor rural, para as pessoas, e ali ele encontra a sua solução, a solução para o seu negócio, e eu tenho certeza que no Sicoob, o Almada vai falar algo muito parecido. Então, é desse jeito que a gente se organiza, é desse jeito que a gente usa ecossistemas de inovação, é desse jeito que a gente vê a tecnologia e esperamos continuar crescendo, né, desse mesmo jeito, fazendo sentido na vida das pessoas. Tenho certeza que é isso que o Caldeira quer também, é isso que os empresários mais conscientes querem também. Que legal, cara. Obrigado pela primeira explanação. Antes de passar a palavra para o Almada, só para explicar, gente, a gente tem convidado tudo para o diálogo, né? Então, assim, perguntas são bem-vindas e muitos me mandam pelo WhatsApp. Então, às vezes, eu estou olhando no celular, eu não estou aqui fazendo outra coisa, né, gente? Eu só estou recebendo as perguntas, que aqui me cabe esse papel improvisado de mestre de cerimônia, né? Então, queria passar a palavra para o Almada. Bem-vindo de novo. Como é que é a realidade aí de vocês, Almada? Obrigado, Pedro. Obrigado, Marciano, pelo convite. Alegria estar aqui com vocês. De fato, como o Tavares colocou, o nosso modelo de negócio é muito parecido, né? Nós somos a mesma coisa e a mesma tecnologia social, viu, Marciano? Mas eu queria fazer um resumo dessa tecnologia social e alguns paralelos com o sistema de startup. Primeira coisa, nós nascemos de necessidade forte. Nós só conseguimos mobilizar pessoas em torno da ideia da cooperativa quando há uma necessidade forte. E aqui no Brasil nós encontramos 4 conjuntos de necessidade forte que permitiu que a gente se estruturasse e convidasse as pessoas para fazer parte das nossas cooperativas. O primeiro deles era o seguinte: municípios de determinado porte, normalmente municípios pequenos, não têm atendimento financeiro do banco convencional em grande medida, né? Nós somos extremamente beneficiados, Marciano. Estou vendo o Cláudio Coutinho ali do Banrisul, né? Pelo movimento que nós tivemos que antecedeu o Plano Real, que os bancos estaduais foram sendo incorporados por bancos privados, foram saindo do interior. Ficou uma dor naquela cidade. Então, o que a gente fazia? Ir lá, falar, pessoal, está difícil rodar a cidade sem uma agência bancária? Tá. Nós podemos fazer uma agência bancária. Só que é o seguinte: quem for cliente vai ter de pôr dinheiro para estruturar isso aqui. Então, imagina um sistema de startup, Marciano, sem venture capital. O cliente tem de botar dinheiro para fazer a operação rodar. É essa a brincadeira nossa, certo? Então, chegava ali no município pequeno, fazia o nosso pitch, que não era tão pitch assim. Eu ajudei a fundar umas 20 cooperativas e cada palestrinha era 1h30 para convencer a turma, ou mais, e às vezes tinha 3, 4, 5. Mas aí o cliente levantava o dinheiro para começar a funcionar a cooperativa ali. Mas tinha necessidade forte, e isso é importante. O outro ponto que forma a comunidade, que é interessante, e que vocês das startups também estão trabalhando muito isso, nós sempre trabalhamos com cashback. Só que a gente trabalha com cashback com delay, porque a gente opera o ano inteiro, apura o resultado da cooperativa e devolve para o cooperado na forma da movimentação e não na forma de ROI. É igual o cashback, só que o cashback da experiência moderna de startup acontece quase que instantaneamente. No nosso caso, uma vez por ano, a gente levanta as contas. O Tavares falou dos 3 bilhões do Sicredi, 3 bilhões do Sicoob. Esse ano nós vamos chegar aí próximo de 4 bilhões e 300 milhões de sobra, e nós vamos distribuir proporcionalmente à operação dos cooperados. Então, as comunidades que hoje ostentam a bandeira do Sicoob ou nasceram de uma cidade pequena, produtor rural, Marciano, Cláudio, há praticamente 20 anos atrás, 86% do crédito para produtor rural era do Banco do Brasil, naquela época. O restante passava por bancos estaduais. Então, nós vimos que tinha uma dor ali para o produtor rural.
Entramos nisso, chamamos o produtor rural, falamos, nós podemos ajudar a resolver essa dor, mas só que você tem que colocar o dinheiro. E aí fomos captando recursos do cooperado, que é o cliente, e a partir daí nós fomos moldando a nossa operação. E aí essa operação ela ficou com duas colunas que são muito marcantes e que o Tavares colocou muito bem. Um é a coluna associativa, aonde o nosso cliente cooperado ele também é proprietário do negócio. E desse conjunto eu tenho de tirar a governança da cooperativa. Nós temos 5.300.000 cooperados, 360 cooperativas, 360 conselhos de administração. Então, para fazer o Cicobi rodar, Marciano, a gente precisa de 5.245 conselheiros de administração. E esse pessoal tem que ser eleito pelos cooperados lá na ponta, formando uma comunidade lá na ponta. E aí tem todo esse processo que o Tavares falou. Assembleia, prestação de conta, vota, aprova, não aprova, planejamento estratégico, o que nós vamos fazer, etc. e tal, discutir com a comunidade de associados na condição de proprietários do empreendimento cooperativo, certo? E prestar serviço para ele. E na hora dele comprar serviço, eu quero ver um diferencial bem concreto da sua prestação de serviço. E nesse aspecto, um diferencial muitas vezes relacionado com preço. Outras vezes, o diferencial está relacionado, está num local onde não tem ninguém, só a cooperativa. E a gente vai fazendo essa combinação. No Cicobi, necessidades fortes. Produtor rural, pequeno município, micro e pequena empresa. Todo mundo sabe que é um desafio gigantesco atender micro e pequena empresa. Então, nós mobilizamos e organizamos várias cooperativas no segmento de micro e pequena empresa e profissionais que não têm facilidade de consignação em folha. Nós temos um número gigantesco de brasileiros que trabalham como autônomos, como profissionais liberais, muitas vezes pessoas bem remuneradas, mas não tem como conseguir ninguém folha. A gente sabe que banco briga um com o outro ali, puxa até a adaga para conseguir uma folha de pagamento. No nosso caso, nós trabalhamos exatamente com quem ficou à margem desse processo de competitividade. Tá certo? Então, esses 4 grupos, eles fizeram com que o conjunto de cooperativas emergisse, e à medida em que a gente foi estruturando o modelo de negócio, tecnificando, adicionando tecnologia, organização sistêmica, nós criamos um ecossistema de proteção das cooperativas, Fundo Garantidor de Depósito, o SESCOP, que é o nosso ESC, criando programas de capacitação, fizemos acordo com inúmeras universidades para desenvolver pessoal para nós, e o nosso ecossistema é como a gente conhece o ecossistema de inovação, né, que aparece, inclusive, aqueles radares do ecossistema, quantas empresas, tal, fundos de venture capital, mentores, etc. Tal. Essa é a realidade da startup. Nós temos algo parecido para o nosso mundo, que até então era analógico. E agora, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é rejuvenescer este modelo de negócio com a adição de tecnologia. E nós precisamos capturar, com a adição de tecnologia, 3 fenômenos principais. Primeiro, nós precisamos reduzir o atrito do nosso relacionamento com o cooperado, que no mundo analógico o atrito é muito forte. Temos de melhorar a experiência. E para melhorar a experiência, tecnologia é show. E precisamos capturar oportunidades de otimização do nosso modelo de negócio. O modelo de negócio tem de ficar mais leve. A gente precisa capturar aquele fenômeno de adição de novo cooperado com custo marginal tendente a zero, que só é possível com um modelo bem estruturado do ponto de vista tecnológico, certo? Então, hoje, aqui no Cicobi, nós temos mais ou menos 50 projetos que estão relacionados com os nossos esforços de inovação, e eles sempre vão passar por essas questões que eu levantei aqui, fazendo com que aquela experiência que nós tínhamos no universo presencial possa ser repetida em muito maior escala no universo digital. Sensacional, mano. Eu estava agora, tem umas startups que estão assistindo, a gente fez um evento agora há pouco com o IBGC falando sobre a importância de governança nas startups.
E aí várias startups normalmente falam, pô, mas se eu botar um conselho, isso vai me travar o processo, isso aí vai me dar mais morosidade. Eu vou falar para eles conversarem com vocês, porque assim, se não é um conselho, né? São centenas de conselhos no caso do Cicobi, né? Impressionante. Eu queria convidar aqui um nome super especial aqui para o Instituto, que é o Cláudio Coutinho, além de fundador pelo Banrisul, é nosso conselheiro e é um cara que conhece muito do sistema financeiro como um todo. Coutinho, está contigo a palavra aí para fazer um comentário, pergunta para a turma. Ok, obrigado, Pedro. Uma satisfação mais uma vez estar aqui no Caldeira Sessions, muito bom. E é um prazer ver aí os amigos aí, o Tavares e o Almada, que eu conheci agora, falando sobre esse sucesso espetacular que são os bancos cooperativos no Brasil. Eu diria que se há 20 anos atrás alguém falasse onde eles iam chegar em termos de tamanho, provavelmente a pessoa ia dizer que não, que isso, você está sendo muito otimista. E vocês construíram uma história de sucesso inacreditável. E daí que eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês dois sobre os fatores críticos de sucesso. Como vocês conseguiram manter essa governança, essa citação aí de 100 cooperativas, ou de 300 cooperativas que o Cicobi comentou, e essa governança de funcionar, de todos terem conselhos, todos discutirem, e essa organização não se transformar em algo disfuncional, ao contrário, funcional, de tal sorte que vocês conseguiram crescer dessa forma. Eu acho que aí eu acho que cases para teses de mestrado e doutorado, como vocês conseguiram manter isso coeso. Eu faço uma segunda pergunta que já é meio quase de jornalista, meio provocativo. Vocês imaginam atualizar e abrir o capital desse sucesso que são os bancos de vocês? Legal. Pedro, posso começar? Por favor. Coutinho, meu amigo, um abraço. Bom, a parte que a gente conta é a parte do sucesso, né? Sim. Mas lá atrás a gente também teve desafios, principalmente década de 80, início da década de 90, o modelo foi muito desafiado, né? O modelo tinha vários desafios para enfrentar, inclusive o desafio de imagem, né? Era uma imagem desacreditada. E, bom, tem dois modelos aqui, né? O Cicobi e o Sicredi, mas dois têm histórias muito semelhantes. E para não, fazendo o longo curto, né? Para não tornar isso disfuncional, essa governança toda, é que se criou vários mecanismos de racionalidade do modelo de governança, né? A base de tudo é que a gente não quer se tornar banco. Quando a gente decidiu claramente que, olha, nós não somos banco, não queremos ser banco, nós somos cooperativa, só aí a gente ganhou uma atração muito grande, porque aí a gente identificou qual é o nosso diferencial competitivo, que é ser cooperativa, que é atuar com base naquela comunidade. Só aí a gente já tirou uma boa parte da esquizofrenia das discussões estratégicas e de governança. E depois, no caso do Sicredi, por exemplo, lá em 2000 há um tempo atrás, então, bastante tempo atrás, se decidiu por um modelo de governança onde existe um conselho das Sicredi Participações, que a gente chama, que é uma holding, e ali as cooperativas estão representadas e os avanços, as discussões estratégicas são discutidas naquele fórum, naquele conselho, que cascateia isso para as cooperativas, colhe o voto e volta. Então, a governança ela tem uma organização dinâmica que faz com que as decisões venham e voltam, né? Uma outra coisa que funcionou bem é garantir que não haja sombreamento de papéis dentro de um sistema. Então, por exemplo, o que o banco faz, o sistema Sicredi tem um banco dentro do sistema, o que o banco faz, as outras instituições dentro do sistema não fazem. Então, a gente evita custos e evita também a entropia, que não seria positivo. Então, o banco liga as cooperativas ao mercado financeiro, o banco acessa o mercado internacional, acessa o BNDES, faz uma série de processos que as cooperativas daí não precisam fazer. Então, isso garante racionalidade para todo mundo. Mesma coisa, desenvolvimento de tecnologia. Boa parte do desenvolvimento de tecnologia, do core, que a gente chama do core bancário, que é o grosso do sistema tecnológico, ele é feito de forma unificada, no que a gente chama de confederação Sicredi, que presta serviço para todas as cooperativas. Então, todas usam os mesmos processos, o mesmo jeitão. O que está na mão das cooperativas é a decisão do dia a dia, é a autonomia delas lá. Então, se buscou tirar a disfuncionalidade desse processo para garantir que ele tenha
tenha muita velocidade. Eu costumo comparar o meu trabalho, o trabalho do Almada. Imagina que nós somos CEOs de uma corporation americana. Sabe, aquela que não tem um dono, mas que tem milhões de acionistas. É a mesma coisa, né? No Brasil ainda é um modelo difícil, tem a Renner, aqui hoje tem outras corporations, mas seria mais ou menos o mesmo fluxo, né? Então, a gente tem que garantir que o fluxo siga funcionando. E o Almada falou muito claramente, né, que a gente ganha nas dores, né? A gente tem que ser muito eficiente nas dores, porque o que acontece hoje é que tem vários players para resolver dores. Tem as fintechs, até pouco tempo atrás eram só os bancos, aí era mais fácil a nossa vida, né, Almada? Mas hoje tem banco, tem fintech, tem instituição de pagamento, tem big techs, tem insurtechs, tem uma série de coisas, então a gente tem que ser muito eficiente. Então, essa governança não pode nos atrapalhar. Garantindo o papel de cada um dentro do sistema, a gente consegue avançar e não ficar engessado pelo modelo de governança. Então, é desse jeito que a gente trabalha. E tem um último aspecto, é que quando a gente toma uma decisão estratégica, as cooperativas já estão onboardadas, não sei se existe esse termo, mas já estão embarcadas naquela decisão. Então, a implementação é muito rápida. Sim. Eu não tenho que fazer mais a volta de convencimento e tal. Não, está decidido, aí vira implementação. Então, facilita na hora de colocar os projetos, os planos no ar também. Mas exige de nós um talento adicional aí, né? Um certo jogo de cintura, uma capacidade adicional. Eu sou muito otimista com esse jeitão do cooperativismo, embora ele seja muito desafiador, né? E eu diria, Marciano, Cláudio, que a gente abriu a picada para as fintechs. Perfeito. O cooperativismo abriu a picada para as fintechs, e esse tema da governança é um dos temas que a gente ajudou a criar alternativas para ele. Se nós voltarmos no seminário do spread bancário, patrocinado pelo Armínio Fraga, pelo Banco Central, nós tínhamos um problema de concentração bancária. Esse problema de concentração bancária pressionou o spread para cima, precisava fazer um esforço de aumentar a concorrência para o spread cair, entre tantas outras medidas que são conhecidas, baixar fundo, imposto, tal. E, à época, o que o Armínio Fraga visualizou? Nós precisamos aumentar a concorrência abrindo capital para bancos internacionais. E quem é antigo do nosso mercado sabe que veio vários bancos internacionais para tentar melhorar a diversidade do sistema financeiro nacional. Naquele seminário, o Banco Central visualizou que o cooperativismo podia ser também um desafiante. Só que um desafiante que era muito precário na época. Em 1980, nós tínhamos 0,15% de market share e captação de depósitos, 0,35% no crédito. Era nada, certo? E aí, vamos ajudar o cooperativismo a se organizar. E aí a gente começou a negociar com o Banco Central, e o nosso argumento era o seguinte: uma empresa, para nascer e se desenvolver, ela vai passar, no mínimo, por 3 fases. A primeira fase é a fase do pioneirismo. Surge um tanto, algumas vão dar certo, outras vão morrer. Certo? A segunda fase é a fase de consolidação. Algumas deram muito certo, outras deram mais ou menos certo, e algumas não deram certo. Você precisa promover um ajuste de aglutinações para a coisa ficar regularizada. E a terceira e última fase é de perpetuação. E o nosso argumento com o Banco Central é o seguinte: se você exigir todo o marco regulatório da cooperativa na largada, não nasce nenhuma. E hoje todos nós sabemos que você tem uma divisão do marco regulatório do Banco Central em S1, S2, S3, S4, S5. Não tem? Isso foi criado em debate nosso com o Banco Central, Marcelo. Lá atrás. E por isso que eu falo que a gente beneficia as fintechs. Porque isso ajuda as fintechs a nascer, porque nos ajudou a nascer. E aí, qual que era o jogo? O S5, pouquíssima exigência de governança. Aí você vai subir no S4, quando você chega a ser S2, S1, a exigência de governança é a sociedade anônima de capital aberto. E essa possibilidade de a gente moldar a nossa governança por etapas foi o ovo de Colombo para o desenvolvimento do cooperativismo. O Tavares colocou lá o ponto que nós chegamos. Hoje a nossa governança é relativamente sofisticada, funcional, mas só foi possível porque a gente pôde graduar, vamos dizer assim, essa
formatação dos organismos e mecanismos de liderança. Então, a resposta que eu dou, Cláudio, para a provocação da fintech, se puser muita governança em cima da gente, vai dar tudo errado, a gente vai gastar um tempo danado. Certo, você está correto. Só que se você crescer e não botar governança, você vai quebrar. O ovo de Colombo é entender que esse processo tem de crescer. Pequeno, com liberdade de formação da governança, menos complexidade, mais fluidez, menos exigência regulamentar, mas algo que cresce à medida que a organização se desenvolve. Essa é a nossa experiência e deu muito certo. Muito legal. Eu estou pegando aqui algumas perguntas, tá? Tem uma que eu achei interessante, que fala de novo sobre a questão da comunidade, tá? O pessoal do Sebrae aqui está mandando que o cooperativismo de crédito cria um elo muito forte com a comunidade local. Como potencializar essa relação de comunidade nos grandes centros? Pergunta do Augusto, aqui do Sebrae. Bom, eu vou começar, depois transfiro para o Almada, que tem uma ótima experiência nisso também. O que a gente descobriu, a nossa trajetória nos grandes centros, ela começou há um tempo atrás. No início ela foi um pouco truncada, a gente não conseguiu ter o mesmo sucesso que a gente teve nas cidades pequenas, né? Foi uma coisa meio esquisita. Por quê? Porque a gente chegou na cidade grande e achou que ali a gente tinha que ser banco. Uhum. E aí, banco por banco, o cara escolhe o banco que já está e pronto. Quando a gente entendeu que dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade grande, também existem comunidades, tem a comunidade do empresário de tecnologia, tem a comunidade do empresário de ferragem, tem a comunidade dos advogados, tem comunidades ali dentro, e a gente começou a dialogar com este público, com gente equipada para lidar com esses públicos, aí a gente começou a fazer sentido na cidade grande. Então, o jeito de... Porque lá no interior, a comunidade é muito única, né? O cara não tem tantos tipos... Hoje é até um pouco diferente, mas não tem tantos tipos de atividades e de ciclos econômicos diferentes. É tudo muito vinculado. Na cidade grande, existem também essas vinculações, mas elas não estão obrigatoriamente regionalizadas, né? Elas estão muito mais focadas em ramos. Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem uma identificação muito grande, por exemplo, com as ferragens, tem uma identificação muito grande com os procuradores, o pessoal do judiciário. Então, tem públicos, tem comunidades, mas com um conceito diferente. A mesma coisa em São Paulo. Quando a gente abriu na Paulista, o pessoal dizia, esse negócio não vai dar certo, essa agência aí não vai se viabilizar. E a gente descobre que ali na Paulista tem tribos diferentes. Claro. Tem ecossistemas econômicos diferentes que precisam encontrar na cooperativa um modelo de solução. Lembra que o Almada falou muito bem. Existem dores não sanadas nas cidades grandes. Perfeito. E nessas dores a gente cresce. Almada, quer comentar? Não, rapidamente, eu acho que o Tavares ele deu aí o tom do que a gente faz, né? Eu diria o seguinte: uma cooperativa é uma associação que assumiu desafios empresariais. Uhum. Ela é fundamentalmente uma associação. Então, que a gente tem o mesmo DNA da Federação do Comércio, do CDL, da Associação Comercial, a gente tem o mesmo DNA do Conselho Regional de Medicina, nós temos o mesmo DNA da OAB, porque tudo isso é organização associativista. Então, o que a gente faz é a gente entrar no nosso métier, que é o métier associativista, e convidar essas instituições que dentro do grande centro estão reunindo determinados segmentos da população que faz aquele grande centro, convidar para parcerar com a gente, né? E hoje a gente já tem também, né, um relativo sucesso no mar aberto. Muito legal. Eu vou convidar a Paty Knebel. A Paty está por aí, vocês conseguem conectar ela? Estou aqui, tudo bem? Aí, a Patrícia é jornalista, especialista em tecnologia e inovação, e quase que uma embaixadora... tu está aqui atrás, eu não te vi, desculpa. E quase que uma embaixadora informal aí do Instituto, acompanha o Caldeira desde o início. Paty, a palavra está contigo, pode fazer aí a tua pergunta. Olá, obrigada, Pedro, obrigada a todos. É sempre um super prazer participar, como o Pedro falou, né? Além de eu acompanhar o Caldeira
desde que o Caldeira era um projeto ainda, me lembro lá das primeiras conversas com o Marciano, com o professor Aldi, depois com o Pedro também, eu tenho acompanhado essa evolução, né, então, eu ter tido a oportunidade de participar desses debates aí que são sempre muito ricos. Eu estava pensando aqui agora, né, quando a gente pensa das cooperativas, a gente pensa no próprio modelo de colaboração, que é o modelo que a gente defende hoje como uma das soluções da sociedade contemporânea, né, do nosso futuro, e que a gente está vendo crescer tanto aqui no Rio Grande do Sul, e do qual o Caldeira é um dos representantes, né, dessa visão. Ao mesmo tempo, a gente fala em novas tecnologias, a gente falamos aqui né, dessa questão das fintechs, ou seja, hoje se a gente for olhar para o mundo, a cada $5 investido no mundo, por investidores de risco, $1 vai para fintechs, então a gente está vendo que esse mercado ele realmente está muito movimentado e claramente afetando, né, todos os players aí que estão há mais tempo. A gente tem essa visão das novas tecnologias, a gente tem essa visão da evolução, e ao mesmo tempo a gente tem esse desafio da autenticidade, né? Então, a minha pergunta para vocês é justamente isso, assim, como encontrar essa autenticidade diante, né, de tantas vozes, né, diante de tantas pessoas opinando, que é o próprio modelo que a gente defende, mas ao mesmo tempo eu acredito que seja muito desafiador, num mundo que hoje cobra justamente isso das empresas e das cooperativas, de todo mundo, né, essa verdade, essa autenticidade. Paty, prazer te conhecer pelo vídeo aqui. E sabe o que eu estava pensando enquanto estava falando, né, que existe um hype em torno das fintechs, né? Tá bonito e ainda tem um mercado internacional muito líquido, investindo em muita coisa. Verdade. Esse é um cenário que merece atenção. A gente tem que estar muito atento, porque toda fintech, ela só se justifica se ela fizer sentido para resolver a dor de alguma pessoa que outro modelo não consiga. Não é? Então, se a gente olha para uma fintech, é a mesma coisa que quando a gente olha para uma cooperativa. Se a gente olha para uma fintech e ela não agrega valor... Não atende a dor, né? Não atende uma dor, se ela não tem claramente, qual é a dor que eu quero sanar, vai ser um voo de galinha. Ela até vai achar dinheiro no mercado, porque o mercado está muito líquido, né? E às vezes até um pouco disfuncional. Mas ela não vai voar longe, né? Então, assim, eu não sou o grande especialista em fintechs e tal, mas uma recomendação que eu dou é sempre buscar o sentido, né? Mesmo que aquele sentido, às vezes, não seja o mais sexy no primeiro momento. Perfeito. Mas se ele se manter firme, assim, eu sei qual é a dor que eu quero resolver, tecnologia ele vai achar, né? E isso tem tudo a ver com associação, porque, às vezes, a dor exige mais de uma solução conectada. Então, essa primeira cabeça de fintech, ela tem que entender que ela faz parte de um grande ecossistema, né? A gente, quando olha para as fintechs, startups, que a gente lida bastante, a gente sempre procura olhar assim, eu não quero fazer disso uma alavanca para um IPO, eu não quero ganhar dinheiro em cima da capitalização simples da empresa, eu quero resolver uma dor. E a gente teve casos no Sicredi muito legais de sistemas que a gente tinha legados muito caros, de empresas mega tradicionais, que quando vieram me trazer assim, João, vamos trocar esse sistema por um sistema de uma startup. Eu me lembro do sistema de GP que a gente usa, né? É de uma startup e a gente tinha de uma grande empresa de tecnologia mundial que custava uma fortuna, mas que me dava o selo de ser daquela empresa. Então, não me incomodava, né? Sim. Tipo, eu escolho o óbvio e está pronto. Quando veio a startup, dá um frio na barriga. Mas a firmeza que os caras tinham em resolver e a clareza da dor que eles queriam resolver, foi fácil escolher. Né, porque eles tinham, claro, um propósito. Então, acho que a gente tem que sair do hype e manter assim, qual é a dor que eu quero resolver, porque aí o dinheiro vem, aí o significado da empresa vem, a satisfação vem, né, e aí as coisas crescem. Né? Então, vale isso para a cooperativa, mas vale para uma fintech também, do mesmo jeito. Muito legal. Almada. Maravilha. Paty, esse negócio da gente ter aí a legitimidade, a gente não ter um desvio sério do propósito, eu acho que a gente tem uma facilidade que o nosso conselho é sempre um conselho de clientes. Lembra que o nosso cooperado, ele é dono e é o usuário. Então, imagina o meu conselho aqui no Sicoob, são 16 conselheiros, uma parte é produtor rural.
Dependendo do que eu trago de proposta para a nossa área rural, o conselheiro vira para você não conhece colono, você nunca pegou na mão calejada do colono de Oeste de Santa Catarina, não sei o que, esse negócio seu não vai rodar, tá certo? Eu tenho aqui um conjunto de conselheiros que são empresários, né? Que a gente, o Cicobi, ele é muito dedicado à micro e pequena empresa. Nós criamos as cooperativas juntos com os CDLs, as associações comerciais na década de 80. Eu tenho os empresários aqui. Dependendo do que eu levar como senhor para ele me truca na hora, porque ele é um cliente com DNA de cliente. Então, eu acho que isso ajuda muito a gente manter a coerência daquilo que a gente faz, da proposta que a gente leva. De vez em quando a gente comete algum desvio, eventualmente sim. A operação cresceu, ela é enorme, ela é universal de varejo. O Cicobi são 55 linhas de negócio paralelas que estão acontecendo, vários tipos de maturidade, dependendo do business que a gente estiver falando dele e tal. Mas a gente tem um conselho de clientes que são cooperados, que foram eleitos por eles, e que mantém o nosso sistema sempre atento para a proposta original e o propósito pelo qual ele foi criado. Muito legal. Maravilha. Obrigada. Obrigado, Paty. Bom, eu vou chamar um outro amigo aqui do Caldeira. Vocês vão ver que a melhor tese como mestre de cerimônia e moderador é convidar quem sabe fazer perguntas, né? Eu vou convidar o Túlio Milman, está conectado aí com a gente. Tá por aí, Túlio? Tá nos ouvindo? Ele também. Tô aqui, aí, ó. tô aqui. Tudo bem? Foi atrás de ti. Opa, e aí? Tudo certo? Tudo certo. Túlio, bem-vindo. Tá contigo Obrigado. A palavra aí para fazer as perguntas. Obrigado pelo convite, obrigado pela generosidade dos painelistas de compartilhar tanta informação e conhecimento. Eu estava ouvindo tudo com muita atenção e pensando nos grandes desafios que o setor tem, especialmente vinculados à inovação num setor que é tradicionalmente marcado pela questão associativa, né? Quer dizer, o associado, o cooperativado gosta de ir na agência, tomar o cafezinho, do contato olho no olho. A minha dúvida é como introduzir e comunicar inovação num ambiente em que o contato humano, pessoal, ele é tão relevante e é quase um diferencial. Quer dizer, como a tecnologia não mata o humano, né, no sentido dos atributos e das qualidades da percepção de marca que tem a ver com o humano. Até estava me lembrando de uma aula da professora Jennifer Acker, de Stanford, ela ensina storytelling lá. Ela falava sobre o macro cenário e falava basicamente em crise de confiança. Existe uma grande crise de confiança no mundo, e falava também em como a tecnologia, inteligência artificial, algoritmos, enfim, uma visão muito otimista e muito bacana. Ela diz que o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, de todas essas ferramentas, tendem a valorizar o que é essencialmente humano, aquilo que as máquinas e os computadores não podem fazer. E a segunda pergunta colada é essa. Quer dizer, o que é essencialmente humano? O que a tecnologia não vai substituir? E como comunicar e implementar tecnologia num ambiente que é tão marcado por relação humana interpessoal? Acho que dessa vez eu vou... Bom, Almada, quer começar? Porque eu tenho monopolizado o início aqui. Vai lá. Tu vê que a qualidade da pergunta, hein, Túlio? Complicaram aqui, mas é uma pergunta muito pertinente. Almada. Ô, Túlio, eu vou partir de uma pesquisa do Gartner Group, que ele fez com CEOs do mundo inteiro, onde ele indagou qual seria o canal de distribuição de serviços financeiros mais promissor. E foi dado para os CEOs 4 alternativas. Tem o canal exclusivamente pessoal, uma solução multicanal com canal presencial, uma multicanal exclusivamente digital, ou uma solução de um canal exclusivamente digital, né? E das 4 alternativas, a de maior favorabilidade foi o multicanal com presencial. Porque o multicanal com presencial comporta a escolha do usuário do serviço. E o que nós estamos ofertando para os nossos cooperados é uma solução multicanal com um atributo de presencial bastante saliente. Mas olha que interessante as nossas estatísticas, né? 92,5%
39% das transações dos nossos cooperados conosco, das interações conosco, foram 100% digitais. E apenas 7,61% das interações dos nossos cooperados conosco foram pelo canal presencial. Só que tem interação de toda a ordem, consulta de saldo, etc, etc, etc. Bom, quando eu seleciono de todas as transações aquelas que são exclusivamente financeiras, fazer um empréstimo, aplicar um dinheiro, comprar um seguro, etc., eu vou ter um quadro um pouco diferente. 52,95% dessas transações feito no presencial e 47,6% dessas transações feito no canal digital. Né? E quando eu vou abrindo isso, olha que interessante, o Sicoob fechou 48% das suas operações de crédito exclusivamente em canal digital. Só que isso dá 10% da nossa carteira. Os outros 52% que foram fechados lá na agência formam 90% da carteira de crédito do Sicoob. Operações mais elaboradas, mais complexas, com mais decisão, com mais reflexão, com mais consultoria. Né? Agora, o cooperado pôde escolher, né? 23% dos investimentos dos nossos cooperados foram feitos digitalmente. O restante foi feito na agência. No mundo aqui de consórcio, 99% das operações de consórcio foram feitas na agência, só 1% no digital. Seguros, 95% dos seguros foram feitos na agência. Pagamentos de contas, 58% do pagamento de conta foram feitos no digital. E transferência, quase tudo no digital, 94%. Então, nós acreditamos que uma boa alternativa cooperativa, ela é multicanal, ela é digital, né? E há um espaço para as duas alternativas, inclusive por perfil. Aquele cooperado mais antigo, que tem resistência dos canais digitais, que ele é muito bem-vindo nas nossas agências, mas aquele cooperado que quer uma eficiência maior transacional, ele pode escolher se vai fazer pela internet, se vai fazer pelo mobile, e a gente está convivendo muito bem com isso. A dinâmica associativa ainda depende muito do presencial, mas esse mix está dando um resultado extraordinário para nós. Legal. Túlio, eu complemento dizendo que a tecnologia, e principalmente as novas tecnologias, elas servem para tirar o atrito que existe na relação entre as pessoas. Né? Então, vou dar um exemplo prático. Quando a gente instalou a inteligência artificial para fazer atendimento, a gente chama de TEL. TEL porque é uma homenagem ao padre Theodor Amstad, que criou o cooperativismo. Nosso assistente digital é o TEL. Ele atende hoje 70 e poucos % dos atendimentos é feito por inteligência artificial. E a gente ficou monitorando o NPS, se as pessoas não iam gostar ou iam gostar. Muito pelo contrário, a qualidade do atendimento aumentou. Hoje, praticamente, boa parte das soluções, das demandas, é resolvido por inteligência artificial. Isso liberou a nossa capacidade de trabalho, nossas pessoas, para pensarem naquilo que agrega valor, que é o que tu perguntou, mas o que não dá para digitalizar, o que não dá para... Que é o que o Almada está dizendo, é o mais complexo, é a consultoria, é eu chegar para um pequeno empresário e dizer, olha, não investe nessa máquina, investe nessa outra aqui que vai dar mais sentido. Isso talvez haja um espaço para a relação humana ainda muito grande, de muito tempo, vai durar bastante tempo. Então, o grande investimento em tecnologia nosso hoje é para tirar o atrito. Bom, tira tudo que não agrega valor na relação humana, tira tudo isso, vamos se dedicar à relação humana. Existem outros modelos de negócio? Existem, mas esse é o nosso modelo cooperativo. E, para ter uma ideia, o NPS hoje, que é aquele indicador de satisfação com a empresa, é o maior de todos os tempos. Esse é o ano onde mais se usou canais digitais e interações digitais na história do Sicredi, até por conta da pandemia, e é o maior NPS, que é 74%. Então, quer dizer, as coisas não são excludentes. Sabendo usar a tecnologia e não abrindo mão da proximidade, a gente consegue unir o melhor dos dois mundos. Mas tem desafios, lógico, né? Mas esse é a lógica que a gente trabalha. Deixa eu aproveitar e fazer tem algumas perguntas que estão vindo aqui, que falam sobre cultura de inovação, né? Porque a gente está falando muito aqui... Obrigado, Túlio, desculpa, não estou aqui de costas para ti, digitalmente, mas dentro dessa ponte que o Túlio trouxe, né, a gente está falando da porta para fora, né? Da porta para dentro. O que vocês têm feito dentro dos sistemas
em relação à promoção da cultura de inovação, né, e a compreensão de quando a gente fala de aproximação dos sistemas pela nova economia, né, não necessariamente é a tecnologia como fim, né, a tecnologia como meio. Acho que isso ficou claro, né, tanto o Almada quanto o Tavares falam exaustivamente sobre a resolução de problemas, atacar determinadas dores, a criação de comunidades, né. Então, dentro do sistema, como é que faz a implementação dessa cultura de inovação, visto a transformação que o mercado está passando, né? Isso. Bom, de novo, a inovação acontece pela dor, né? Também no cooperativismo é assim, né? As pessoas começaram a olhar, as pessoas que eu digo, os nossos dirigentes começam a olhar esse mercado com esse monte de alternativas e dizem, olha, ou a gente inova ou vai ficar obsoleto, aí não vai se conectar com a realidade. Mas no Sicredi a gente teve uma sorte que em 2017 a gente iniciou um projeto bem impactante, que foi a troca do core bancário, e quando a gente se aproximou daquilo, aquele conjunto de tecnologias, a gente notou que se a gente trocasse só tecnologia, a gente ia perder tempo e dinheiro, né? Que tinha que mudar a cabeça das pessoas. E aí a gente trouxe uma turma completamente diferente do nosso jeitão, né? Então, eu era financeiro, eu usava terno e gravata, bonito, preto toda hora e tal. E a gente começou a se aproximar de outro jeito, de outra comunicação, de outra forma de trabalho. Foi aí que a gente escalou muito o uso de métodos ágeis, por exemplo, né? Foi aí que a gente começou a trabalhar nisso. Então, a gente percebeu que, além da tecnologia, a gente tinha que mudar o discurso, a forma de trabalho. E, nisso, a gente também começou a notar que tem outros temas que eu tenho que embarcar na empresa de forma muito séria e muito pesada para garantir que eu refresque a forma de trabalhar, que eu oxigene a forma de trabalhar, para eu não desperdiçar tecnologia com o mindset antigo. E aí muitas coisas ganharam força no Sicredi. Então, a cultura da diversidade, da inclusão, né? Eu entender e poder ouvir, botar no palco pessoas diferentes do meu estilo, né? Então, pessoas de orientações completamente diferentes, foi aí que isso ganhou muita força, né? A necessidade de reforçar o papel social da cooperativa, isso tudo gerou um ambiente de inovação. Hoje, as cooperativas lá no interior estão a mil, estão borbulhando de inovação, não pela tecnologia que a gente está implementando, mas por terem se exposto a pessoas diferentes, a jeitos diferentes de pensar, né? Quando a gente criou o conceito do Fisital, foi um negócio que no primeiro dia os caras, não, mas para aí, eu tenho aqui agência, tenho caixa, tenho tudo. Quando eles começaram a se apropriar e começaram a ouvir outros tipos de pessoa, a inovação veio, e aí ocorre o problema ao contrário. A gente tem que segurar, né? Porque senão todo mundo fica inovando toda hora tudo, né? Então, foi de muita cultura, muito treinamento, e a outra coisa é a consistência. Imagina se eu falo lá de troca do core, inovação, caldeira e tudo, e nesse mesmo momento o meu ATM para de funcionar, ou o sistema para de funcionar, ou eu fico fora do ar, a minha tese da inovação cai por terra. E aí é uma descrença por parte do meu público de decisores. Então, lá, quando a gente começou essa jornada, uma das coisas que a gente fortaleceu muito, que era o meu foco, vamos manter a operação 100% estável. As pessoas não têm que notar que existe operação, ela tem que ser 100% estável. Por quê? Porque quando eu tenho instabilidade no dia a dia, quando o dia a dia é um problema, a inovação não ganha espaço no coração das pessoas. Então, a gente estabilizou completamente a operação para poder falar de coisas diferentes, novas formas de fazer negócio, novas formas de entender a sociedade e a comunidade, novos CRMs, por exemplo, porque a operação não era um problema, né? Então, unindo essa estratégia, a gente consegue fomentar uma cultura de inovação dentro de casa. Almada, como é que é aí no Cicobi? No Cicobi aqui, a gente criou 2 laboratórios de inovação para propiciar experiências novas para o maior número de pessoas possíveis, né? Um laboratório foi voltado para o nosso pessoal da área de negócios. E aí explodimos de fazer eventos, hackathons, esse tipo de coisa, porque a gente queria que a pessoa experimentasse alguma coisa nova, tivesse acesso a novas formas de fazer. Criamos um programa que a gente chama de Lab 360, que é um programa de coleta de ideias. Fizemos vários hackathons de ideação, etc. e tal,
E, com isso, a gente foi disseminando ideias mais contemporâneas junto ao nosso pessoal da área de negócio. E o nosso pessoal da área de TI, a gente fez um outro laboratório, que é o COP Lab, e começou a experimentar ali, resolver determinadas coisas com metodologia ágil. E deixamos que os dois modelos convivessem, o modelo convencional, que a gente sempre teve, com esse modelo novo, com 2 espaços físicos diferentes, com 2 dinâmicas diferentes, etc. e tal, até que isso emergisse dessa experiência, né, algo que pudesse ser mais novo, mais contemporâneo e nos mantivesse com a nossa capacidade de adaptação, que eu acho que foi bem sucedido. Eu sou muito satisfeito com a capacidade que nós estamos tendo de adaptação nesse momento que a gente está vivendo. Que legal. Deixa eu convidar, falando em cultura de inovação, eu queria convidar o William dos Santos. O William está nos ouvindo? Está por aí? Estou sim, Pedro. Tudo bem? Tudo bem? Tá aí, tudo certo? Gente, tudo certo, e você? Primeiro apresentar oficialmente o William. O William é fundador de uma startup chamada Yours Bank, né? Um super orgulho aqui, a gente tem falado muito deles, porque eles estão participando do programa do Ebulição, junto do Caldeira com o Sebrae, e recentemente foram premiados na Mercopar. Estão indo, não sei se já estão em Santa Catarina, vão participar de um evento grande amanhã. Já estamos sim. Ah, legal. Então, o William é parte aqui, membro do Instituto, da comunidade, e está vivendo justamente esse mar aí que a gente estava falando de fintechs, startup e assim por diante, com consistência, né? Então, eu queria convidar o William para fazer aí um comentário, uma pergunta, e endereçar para o Almada e para o Tavares. Show, Pedro. É um grande orgulho para nós fazer parte do Instituto Caldeira, né? E agradecer pela oportunidade de fazer essa pergunta para 2 grandes feras aí do sistema financeiro nosso, quais a gente se orgulha bastante, né? Basicamente, o Yours é um projeto onde a gente foca na educação financeira de jovens na prática, e o problema que a gente tenta atacar é desde a base, onde hoje a gente sabe que de 6 a 7 a cada 10 brasileiros estão com problemas financeiros ou estão endividados no Brasil. Então, a gente tenta atacar esse pessoal na ponta. Como vocês, que estão dentro do sistema financeiro e possuem grandes clientes, muitos clientes, como é que a gente pode mudar a educação financeira do Brasil para que a gente tenha um Brasil menos endividado aí no futuro? Vai lá, Almada. Bom, William, no nosso caso aqui, esse tema da educação financeira, a gente encarou ele por intermédio do Instituto Sicoob. Nosso Instituto Sicoob, ele tem 3 eixos principais. Um é o de educação financeira, o outro é de disseminação da cultura da cooperação e do empreendedorismo, e o outro eixo tem a ver com responsabilidade social e ambiental, né? E nós temos um programa que nós chamamos de voluntário transformador, onde as pessoas que trabalham conosco podem se voluntariar para trabalhar em um desses 3 eixos, e o eixo que disparado tem mais atividade no nosso instituto é o eixo da educação financeira. Então, nós temos vários programas do Instituto voltados para criança, voltados para jovens, voltados para escolas, voltados para a universidade, e temos esse processo que eu acho bem legal de clínicas financeiras, que é um espaço para aquela pessoa que tem dificuldade da sua vida financeira poder acionar o nosso voluntário e receber uma consultoria de como é que ele sai do buraco, né, dos problemas financeiros que ele estabeleceu ali. Nós temos a Semana de Educação Financeira do Banco Central, a gente leva isso para a rua, coloca quiosque, faz atendimento em praça pública no Rio de Janeiro, etc. e tal. E com a pandemia tivemos de digitalizar essa coisa toda também. É um trabalho bem bacana e que me entusiasma muito esse trabalho do Sicoob voltado para a educação financeira. Legal. Bom, só para dizer que eu conheço o trabalho da Yours Bank, né? A gente já conversou, sempre a gente namora um pouco, né? E para nós também, como cooperativa, mas eu acho que toda instituição financeira deveria investir em educação financeira, né? Que o analfabeto financeiro é um risco para o banco, né? Além de ser um limitador de oportunidades. Então, a gente tem o Cooperação no Ponto do Lápis, que é o programa corporativo do Sicredi de Educação Financeira, né? Onde a gente faz muitas ações, na verdade, são kits, mas a implementação está na mão das cooperativas. Então, é um negócio que tem uma atração gigantesca. Acho que o Sicoob e o Sicredi hoje têm
os maiores programas de educação financeira do país, assim, muito legal, para nós é muito importante, também com base em voluntariado, é muito bacana. E tem um outro programa, que esse é a minha menina dos olhos de ouro, que é o programa União Faz a Vida, que é um programa que já formou 3 milhões de crianças, que é um programa que forma crianças para o empreendedorismo e para a cooperação, porque o que a gente nota é que quando a gente vai falar de educação financeira para o adulto, a gente está atuando quase no remediar, quase para tentar salvar o cara. Mas quando a gente fala de empreendedorismo e cooperação lá na criança, injeta ali um chip novo, porque muito do analfabetismo financeiro do brasileiro vem da crença de que ele tem pouco, então se ele tem pouco, melhor não poupar mesmo, então melhor nem se interessar por esse assunto. Então, quando a gente começa a falar com a criança, e a criança se dá conta de que, através do trabalho dela, da economia, ela consegue construir, aí eu gero um adulto mais protagonista, né? E a gente nota que o adulto mais letrado financeiramente é um cara que escolhe melhor, que toma melhores decisões, que tem um poder de influência na comunidade muito alto. Tá? Então, eu acho que isso aí é mais uma iniciativa que poderia haver um grande ecossistema nacional entre todas as instituições para promover isso. Agora, inclusive, vai fazer parte do educação financeira como se diz, do programa educativo o padrão, né, que é uma coisa que a gente acredita também. Então, as coisas estão evoluindo, mas, para nós, isso é super importante. A iniciativa do Yours Bank também é muito legal, que também contribui para isso, para a criança começar a se antenar e saber como faz a gestão dos recursos. É uma bela iniciativa. Que legal. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu queria convidar também o Enio, que é vice-presidente do Bancob. Esse sim conhece muito do sistema, né? Enio, está nos ouvindo? Está aqui. Tudo bem? Bem-vindo. Oi, boa noite. Então, obrigado pela oportunidade. O Enio para fazer aí o comentário e poder fazer a pergunta também endereçada para o Almada e para o Tavares. Tá bem. De imediato, eu quero, só antes disso, saudar o Marciano, meu particular amigo, em nome de quem eu saúdo aí todos os fundadores e mantenedores do Instituto, né, que é formado a gente sabe, por empreendedores que estão à frente do seu tempo. Parabéns aí pro trabalho de todos vocês. O Almada e João, meus colegas, eu até tinha formulado aqui uma pergunta com outro teor, mas hoje eu li um artigo muito bacana. Na verdade, é um conteúdo de uma fala de uma professora da Finlândia. Finlândia, sabidamente, um país próspero, né? Um país de gente feliz, né? Me parece que até pela 4ª ou 5ª vez seguida foi escolhida a nação, né? O maior índice de felicidade das pessoas que lá, enfim, residem. E também cooperativista, porque lá nós temos um quantitativo de cooperados que equivale a praticamente 1,5 vezes a população da Finlândia. Vejam, né, então muitas pessoas são associadas em várias cooperativas ao mesmo tempo. Cooperativa agrícola, habitacional, de consumo, que é muito forte, e, obviamente, o cooperativismo financeiro também é muito desenvolvido. Mas por que eu chamo a atenção para a Finlândia? Para me reportar lá uma fala, né, dessa professora, que é uma entusiasta do cooperativismo. Ela é titular da Escola de Negócios da Universidade da Finlândia Oriental. E ela falou o seguinte, nesse texto, nesse conteúdo, referindo-se aos alunos, Almada e João, uma nação onde o cooperativismo está consolidado, isso é importante. O que realmente entristece meus alunos é quando eu conto sobre o movimento cooperativo, disse ela. Eles estão contrariados, porque uma vez que entendem como as cooperativas funcionam, eles acham que é uma solução secreta que foi escondida. Tanto assim que o título desse conteúdo, essa fala, né, é o cooperativismo gigante adormecido. Bom, vindo, né, do outro lado do Atlântico para o Brasil, onde, falando do movimento cooperativo financeiro, nós temos menos de 6% da população brasileira associada nas nossas instituições, considerando todas as bandeiras. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: como que a gente pode acelerar o processo de divulgação das virtudes do cooperativismo financeiro
praticamente todas elas já exaltadas nas falas iniciais de vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, viu, Enio? E só para fazer a menção, enquanto vocês pensam na resposta, eu recebi várias mensagens, justamente até com alguns dados, tá, Enio? Que nos Estados Unidos já são 100 milhões de americanos associados, a Alemanha é o 5º país do mundo em expressão do cooperativismo financeiro, e na China já 10% dos depósitos do mercado financeiro são por cooperativas financeiras. Então, já teve uns 3 ou 4, então, juntando essas perguntas aí com o do Enio, é justamente isso. Como é que a gente pode funcionar como um catalisador e acelerar o processo dessa, talvez, desmistificação ou aceleração do conceito, né? Quem é que quer começar aí? Quer começar, Almada? É do Enio? Tavares. Então tá. Esse é um desafio, eu falo que é a pergunta do milhão, né? Nós estamos há 25 anos aqui no Cicobi tentando fazer isso. E até agora a gente não encontrou a melhor maneira de fazer, embora o esforço não tenha sido pequeno, né? Mas eu me lembro, Enio, foi quando eu avisei na minha casa, sobretudo para o meu pai, que eu ia sair do banco convencional para entrar no cooperativismo. Ele quase me amarrou com a camisa de força, achou que eu estava completamente maluco. Na época eu já tinha 3 filhos e tal. Ele falou, você não vai fazer uma loucura dessa. Não tinha a menor ideia do que era. Hoje nós sabemos que 12 milhões de brasileiros sabem o que é, porque estão conosco nas nossas cooperativas. Então, eu acho que um dos vetores de disseminação do nosso movimento é a experiência de quem está com a gente, desde que ela seja boa e desde que ela entregue o que ela se propõe a entregar. O outro é um desafio que nós temos de desenvolver, e você sabe, você faz esse esforço junto com a gente, eu imagino que o Tavares também faz, nós precisamos de nos aproximar um pouco mais dos sistemas educacionais, desde a pré-escola até a universidade. E nós precisamos ter um volume maior de conteúdo didático e de pesquisa universitária que revele o que nós somos com base científica, inclusive. Lembrando que um percentual importante da nossa população passa pelos bancos de escola. Eu acho que é outro grande desafio que nós temos pela frente. Temos empreendido muitos esforços nessa direção. Eu acho que a terceira grande fonte claro, a da comunicação e do marketing, que nós temos cada vez investido mais nessa fonte, mas eu não sei até onde que ela tem sido eficaz na comunicação dos nossos atributos particulares. Mas, de fato, o cooperativismo é uma coisa extraordinária. Quem conhece o cooperativismo se declara surpreso e muitas vezes encantado, e nós temos tido alguma dificuldade de disseminar isso em larga escala. Perfeito. Legal. Enio, bom te ver, meu amigão de 20 e tantos anos aí. E eu vou somar as reflexões do Almada, que eu acho que às vezes a gente fala muito para nós mesmos. O cooperativismo faz muito evento para si mesmo, fala muito de si mesmo, e sempre num tom mais complicado do que ele é de fato. Né? De fato, o cooperativismo é algo muito simples. Né? Se tornar associado de uma cooperativa, hoje, é muito simples. Né? E a gente dá uma aura bastante complexa, né? Parece quase uma religião, é o gigante adormecido e, às vezes, meio escondido. Né? Então, eu acho que o cooperativismo ele tem que falar mais para a comunidade, e mais sem medo, tem que estar aqui dentro do Caldeira, tem que estar dizendo para o Pedro, tu tem que ser associado, cara, não faz sentido tu pagar tarifa para o Bradesco, cara, vai contribuir para a tua cooperativa. Sim. Nós temos que perder, nós cooperativos, temos que perder essa mania de que tem alguma coisa em nós que não é, espalhável. Não, qualquer pessoa pode ser associado e qualquer pessoa pode se beneficiar do modelo cooperativo. Né? Não tem nenhuma restrição. Então, acho que a gente está no caminho, não dá para aqui se chicotear, o cooperativismo tem crescido bastante, mas ele pode ser uma solução muito mais ampla, muito mais democrática, quando a gente também simplificar esse texto todo, né, e simplificar essa apresentação e dizer para todo mundo que, vem experimentar. E aí eu concordo com a Almada, né, não adianta chamar
e depois não ser coerente, né? A execução tem que ser coerente. O cara tem que encontrar uma cooperativa, algo diferente de um banco, mas eu acho que nisso a gente faz um trabalho bacana. Então, acho que é facilitar a nossa comunicação, dizer que a gente está aberto e a gente vai chegar no nível desses países que foram citados aí. Eu tenho um comentário que me mandaram, Enio, fazendo até menção assim, a tudo isso que está sendo falado, que é: não é possível que ainda tem jovens que amam algumas fintechs, e aí ele diz, não vou citar o nome, né, mas que não amem o sistema cooperativista, né, porque justamente poderia amar algo que pode ser que é pertencimento, é uma comunidade de fato, né. Então, eu até vou fazer a devida menção. O Marciano tem sido um entusiasta aí, ele foi um dos que trouxe muito à tona a importância da gente discutir, e claro, eu acho que vem dentro dessa conversa que o Enio trouxe sobre as virtudes do associativismo, do cooperativismo, da gente de fato se conectar e promover determinadas pautas, né? Então, eu acho que vale inclusive como que a gente promove aqui dentro do Instituto, junto com o Sicredi, Sicob, Banricob, a pauta do cooperativismo de forma mais recorrente, desmistificando e talvez educando, né, o público mais jovem aí com relação aos méritos e virtudes do sistema, né? Gente, o papo tá bom, tem algumas perguntas, depois Tu queria falar, Almada? Um comentário? É que eu tô devendo uma resposta para o Cláudio Coutinho. Porque a pergunta dele teve 2 etapas e ele perguntou quanto que a gente vai abrir capital, né? Nós temos um problema estrutural, Pedro Coutinho. O modelo de cooperativismo, de cotização da cooperativa, não comporta mercado secundário. E na nossa doutrina tem um conceito que é o conceito de lucro mínimo necessário, porque nenhuma empresa fica em pé se ela não se retroalimentar com resultados. Então, o mercado de capitais ele tem o conceito de maximização do retorno do acionista. O cooperativismo tem o conceito de lucro mínimo necessário. Fica estranho fazer um IPO para lucro mínimo necessário. Por quê? Porque a cooperativa só pode pagar juros de capital, chega a Selic, não pode passar disso, o resto devolve como se fosse um cashback, né? E as instituições centrais que são SA, elas tendem a ter um resultado muito baixo, porque no cooperativismo bonito do resultado é ir para o cooperado. Então, há uma dificuldade de arquitetura do sistema que impede que a gente enfrente essa questão do mercado de capitais de uma maneira mais convencional, né? Mas, enfim, é aquilo que eu falei. Almada, olha só, se você desmutualizar, cada cooperado vai ter um quião de capital. E ele, ao invés de receber como superávit, vai receber como dividendo, ou como valorização de ganho de capital. Várias entidades no Brasil eram na forma de cooperativas. Pegar a Bolsa de Valores de São Paulo, ela era uma cooperativa de corretores. E ele desmutualizou e transformou ela numa SA, aliás, ultra exitosa, que é a B3 no final. Isso é possível, isso é possível. Não, possível é. Mas qual que é o detalhe para nós que é caro? Você usou o verbo era. A B3 era. E nós também seríamos, se fizéssemos. Esse que é o problema. É um problema conceitual e doutrinário. Mas a provocação é muito válida. Gente, muitíssimo obrigado. Almada e Tavares, sem palavras a aula que foi hoje. Estou recebendo vários elogios aqui pela qualidade do tema, do conteúdo. Sugeriram que o Sicob tem que estar mais próximo do Caldeira. Eu estou respondendo aqui que esse foi uma porta de entrada aí na conversa, mas eu acho que é uma provocação sensacional da gente fomentar o tema de uma maneira geral aqui dentro do Instituto. Acho que eu queria agradecer profundamente a presença e disponibilidade de vocês, agradecer ao Marciano pelas pontes aí, pela conexão, né? E agradecer a toda a comunidade aqui do Instituto que participou. Esse conteúdo ele foi gravado, depois a gente compartilha, né, esse material a todos os associados e membros aqui da comunidade, e convidar todos que participem das atividades do Instituto, né? A gente, na mesma filosofia, em termos de virtude que o Enio trouxe, o Instituto Caldeira é uma associação
empresarial, né, que busca fomentar a pauta da inovação e da nova economia no Rio Grande do Sul e que visa justamente um ambiente mais competitivo, dinâmico e pujante, né? Então, eu queria agradecer profundamente a presença de todos e até a próxima. Fica um abraço aí a todos vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Até mais. Prazer, Pedro. Cláudio. Obrigado, Almada. Abraço, Tavares. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.